Seu personagem original não é só seu. Você já criou um OC? Um personagem original? Tipo, aquele personagem que você fez no maior carinho do mundo, escolheu um nome, pensou na história, decidiu toda a paleta de cores dele, a personalidade e talvez até mesmo projetou um pouquinho de você nele? Ah, já. Vem cá que eu vou te Muito contar bom. uma coisinha que talvez machuque um pouquinho. Eita. O seu personagem original não é só seu. Calma, não feche o vídeo ainda que eu prometo que isso vai fazer sentido até o final do vídeo. Tudo começa no mito da originalidade absoluta. Muita gente acredita que quando se cria um OC, um personagem original, ele é completamente único, intocável, inédito, como se fosse algo que nunca passou pela cabeça de nenhum outro ser humano na história da humanidade. Mas bem, não é assim que a banda toca, principalmente nos dias de hoje. No mundo digital da atualidade, todo mundo cria personagem. Todo mundo Sim. mesmo. Seja por diversão, por RPG, fanfic, por mangá autoral, comissão, trabalho profissional ou simplesmente porque dá vontade. Desde 2021, principalmente nas redes sociais, começou a surgir uma febre enorme de contas dedicadas a OCs de animes famosos. Gente criando personagem para existir dentro dos universos que ama, colocando sua versão dentro daquele mundo. Isso aqui é bem interessante, porque eu ali por 2023, ali pro final de 2023, eu sempre gostei da franquia de filmes como O Tornar Seu Dragão. E mais ou menos nessa época, eu criei ali em dezembro uma fanfic, que seria uma história, eu criei um AC dentro é, do universo ali, né? E eu, no sentido, não fiz o personagem. Não fiz desenho, não cheguei a fazer isso na época, mas eu tinha escrito uma história. Eu acabei também não lançando. Mas é bem interessante, assim, você poder ter essa questão de você criar, colocar um personagem dentro de um mundo que você gosta, né? E eu sempre achei isso bem interessante de fazer. É divertido, criativo e muito legal. Até que o seu personagem viraliza e do nada começam a surgir comentários do tipo: isso é plágio, você copiou tal pessoa, essa paleta de cores é roubada, essa personagem é igual a minha. E pronto, tá instaurado o tribunal da internet. Logo em seguida chega a famosa era das acusações, que hoje em dia é extremamente comum de se ver uma discussão por causa de uma coisinha idiota. Apenas uma. Muitas das vezes é a cor do cabelo. É, isso até é interessante. Às vezes a pessoa vê quando cria um personagem, né? Você às vezes cria no sentido ali, tipo aqui o Cairo mesmo. O Cairo tem cabelo verde e olho vermelho, né? Não tem, tipo, vai ter outros personagens dessa forma, né? E a questão dessa parte de você se inspirar em outras coisas, isso influencia muito, né? Porque a gente tem muito essa questão de se inspirar nas outras coisas que a gente vê, então em animes, em filmes, em histórias, né? Às vezes não necessariamente é um desenho sim, mas ali tem descrições e tudo mais em livros. E a gente acaba se inspirando muito nisso. E também outra coisa, se a gente faz se inspira na parte na natureza, a gente me inspirar por exemplo, que tem um cachorro caramelo, por exemplo, e você for lá e fizer um desenho do cachorro caramelo. Quantos cachorro caramelo existem, né? Então vai ter um desenho que vai ser parecido com essa ideia, né? De ser um cachorro caramelo. Então eu acho que a gente acaba se inspirando em várias coisas e chegando a um resultado parecido. Talvez porque o personagem tem um tapa-olho, ou às vezes, ai, mas o personagem ele é frio e solitário e lobo malvado, emo, gótico que nem o meu, isso é cópia. E é assim que se começa uma. Isso também é, tipo, do Lobão Emo. É que realmente, tipo assim, se você fizer, por exemplo, em estilos e estéticas, também vai influenciar nisso. Então, por exemplo, se você pegar ali numa estética emo mesmo, né? Vai ter muito personagem parecido nessa estética, porque segue um padrão, né? A estética, quando você tem ali um estilo artístico, vai seguir um padrão, vai seguir uma linha ali de pensamento para chegar naquilo, né? Então, vai ser uma coisa parecida. Então, por exemplo, se você fizer um personagem
Ah, eu fiz um personagem com cabelo preto e ele tem olhos castanhos, tipo um L do Death Note, né? Tipo, nesse estilo, né? Vai acabar sendo parecido, né? Guerra. Mas o que quase ninguém faz é E não parar tem pra problema. pensar se isso é realmente plágio ou é só coincidência. Daí você pode me perguntar, tá, Maia, mas como eu vou saber a diferença? Boa pergunta. Nenhum dos personagens criados hoje em dia é 100% original. Antes de poder Não, explicar isso não é melhor pra mesmo. vocês, eu preciso quebrar uma outra ilusão que muitas pessoas têm na cabeça delas. Nenhum personagem hoje é 100% uma ideia de alguém, uma ideia autoral sem nenhuma inspiração. Nenhum. Mesmo que você tenha criado ele sozinho, isolado, sem mostrar pra ninguém, mesmo que você nunca tenha visto nada parecido antes, existe uma pequena chance que é enorme de alguém em algum outro qualquer lugar do mundo Pequena ter chance que não. criado algum personagem extremamente parecido com o seu, sem nem Sim, mesmo nunca ter visto você. E por que isso acontece? Porque nós na internet somos influenciados o tempo inteiro. Você consome anime, você vê filme, você consome séries, você joga jogos e você vê conteúdo de outros artistas. Tudo isso entra dentro do seu repertório criativo na hora. é bem isso que eu tava falando, né? Que você se inspira muito nas coisas, né? Você assiste um anime, né? Você assiste um filme, você vai se inspirar nisso, né? As suas ideias vão vindo do meio que você tá, né? Basicamente. Você não vai tirar uma ideia do nada, né? Se é uma ideia, por exemplo, assim, se for algo mais abstrato, aí eu até acho que pode ser uma coisa que seja bem única. Mas até nisso pode ser que alguém pense em alguma coisa parecida, né? Então, Hora de você poder criar o seu personagem. E quando você cria, você reorganiza referências dentro do seu cérebro. A sim, criatividade não é criar do nada, e sim combinar coisas que já existem, ideias já existentes que podem gerar algo ainda maior. E quando milhões de artistas estão fazendo isso ao mesmo tempo, em algum momento as combinações começam a se repetir. Então, o que é cópia de verdade, afinal de tudo, né? Vamos lá. Normalmente, uma cópia apresenta um conjunto de elementos extremamente específicos e iguais ao resultado original. Não é só uma característica solta e nunca vai ser. É um pacote, um sim. conjunto de coisas combinadas que acaba sendo propositalmente copiado de uma obra original. Geralmente envolve aparência física muito parecida, mesma paleta de cores, faixa etária idêntica, história muito semelhante, nome parecido ou quase igual e a mesma personalidade com os mesmos traumas e as mesmas motivações. Percebe? É o conjunto que pesa, não Mesmo que, tipo, você esteja trabalhando com uma coisa que seja parecido nesse sentido, você vai ter, quanto mais seu personagem vai saindo do comum, né? Ele vai virando mais único, né? Mas caso basicamente você. Aí nesse sentido que, por exemplo, aqui o Cairo, né? O nome dele, a estética aqui, ou no sentido o cabelo, o olho, a lore do personagem, tudo isso vai deixando ele único. E aí, se você fizer algo muito igual a isso, aí sim é plágio, né? só uma dessas características soltas por aí no seu personagem. Se o personagem tem só cabelo branco igual ao seu, isso não é plágio. Se tem olho vermelho, não é plágio. Se Ih, ele eu tenho só olho usa vermelho. preto e vermelho e é emo, sinto muito em dizer, mas metade da internet também usa preto e vermelho e é emo. Agora, se o personagem tem cabelo branco, olho vermelho, cicatriz no mesmo lugar, a mesma idade, a mesma história, órfão que perdeu os pais no incêndio, mesmo tipo de roupa, mesmo nome, aí começa a ficar estranho. Plágio Sim, normalmente não é detalhe, é padrão repetido, é intencional. é A bem isso. coincidência é muito mais comum do que você imagina. O que acontece na maioria das vezes? Coincidência. A coincidência criativa é extremamente comum, porque É engraçado isso também, porque, por exemplo, não no Cairo, mas outro personagem que eu tinha criado o nome, foi muito engraçado, porque eu fui lá, pensei no nome, teve uma origem pro nome do personagem, que eu fui pensando na linha de raciocínio pra chegar naquele nome, e depois eu fui ver na internet e já existiam personagens, tipo, já existiam outras contas com esse nome. É engraçado, tipo, é simples o fato, por exemplo, de você pegar, por exemplo, pensar num nome e for criar um perfil na rede social, né, um arroba ali, né, o Instagram, Twitter, você vai ver, tipo, tem o mesmo nome.
E é engraçado isso, porque e são jeitos diferentes, formas que chegam, às vezes origem, às vezes de uma outra língua, outro idioma que chegue naquele nome ali. É interessante. É bem louco o jeito que funciona essa parte da criação. Pensa comigo, quantas combinações de personalidade realmente existem? Quantas histórias de origem existem? Quantas variações de anti-herói com passado frio e triste existem? Muitas, milhares, mas não são infinitas. Quando milhões de pessoas estão criando ao mesmo tempo, inevitavelmente duas ideias vão se parecer. Mas isso não significa que alguém te roubou. Significa que cérebros humanos funcionam de forma parecida. Sim. E o contexto importa. Outra coisa que quase ninguém considera é realmente o contexto. Você conhece a pessoa que supostamente te copiou? Ela já demonstrou comportamento de plágio antes? Ela tinha acesso direto ao seu personagem? Ela te seguia? Interagia com o seu conteúdo? Ou você só viu um post aleatório e assumiu o pior que alguém te copiou? Porque existe uma diferença. Essa história me lembra quando eu jogava tal jogo, onde eu criava um nome e o jogo falava esse nome já existe. É bem isso, bem isso. Você cria ali um nome, você pensa, nossa, eu fiquei ali. Que eu fico às vezes pra criar o nome em jogo. Eu fico ali, tempo pensando. Esse nome já existe. Caraca, alguém já pensou antes que eu. É bem isso, é bem isso, é bem isso. Porque você acaba pensando em coisa parecida, ainda mais se você tem inspirações. Se você se inspirou às vezes até num outro nome, às vezes chega em alguma coisa bem parecida. Enorme, grotesca entre a pessoa que já roubou várias vezes e coincidentemente faz algo idêntico ao seu por coincidência e um artista aleatório do outro lado do mundo que nunca nem viu absolutamente nada sobre você. Sim. O contexto muda tudo. É tipo, por exemplo, se você desenha um personagem, fica ali um dia pensando no seu personagem e tudo mais, e faz um desenho do seu personagem. E não publica ainda, né? Porque no sentido, eu tô pensando você ter uma coisa offline e local ali só seu. E pesquisa sobre características do seu personagem, você vai ver que vai ter vários outros personagens que vão ter características parecidas. Claro, não total, né? Não o seu personagem inteiro. Mas se você for, por exemplo, no Google e pesquisar, personagem de cabelo verde, vai ter. Personagem com olho vermelho, vai ter. É basicamente isso. As coisas têm muita coisa. Então, tanto que a gente faz, por exemplo, na parte de desenho, uma coisa que eu sempre vi artistas falando, né? No sentido de pessoas explicando ali, pra como desenhar e tudo mais, que eu ainda não sei fazer desenho 100%, né? Mas, no sentido de fazer o quê? Pega referência. Se você vai pegar uma referência, no mínimo o seu desenho vai lembrar aquela referência em certos pontos. Vai lembrar aquela referência, vai lembrar algumas coisas do traço daquela referência. Isso é normal. E não que você está copiando, você tá aprendendo, você está se inspirando. Que é diferente se inspirar e copiar. Ninguém é dono de conceito nenhum. Agora vem a parte mais complicada de ser aceita. Ninguém na internet é dono de característica física alguma. Ninguém é dono de cor, estilo, arquétipo, conceito e tema. Você não é dono do personagem de cabelo azul, você não é dono do personagem com chifre, você não é dono do personagem que representa ansiedade, você não é dono do personagem de cor pastel. Em um mundo onde milhões de pessoas criam e se expressam ao mesmo tempo, conceitos são compartilhados. O que realmente é seu é a forma de como você combina tudo isso, sua execução, a sua narrativa e a sua visão sobre a sua obra. Isso ninguém consegue copiar 100%. Nessa questão, realmente, se você fizer um personagem ali com muitas características, quanto mais coisas você vai colocando no personagem, lore, e explicando mais detalhes mesmo no design do seu personagem, que tem até a questão, né, de você contar a história do seu personagem pelo design dele, né, também. Isso tudo é muito importante, porque aquela coisa, não é que está errado, mas quanto mais o seu personagem tiver um design ou história mesmo do seu personagem também, tiver coisas mais comuns ou, entre aspas, genéricos que já estão batidos, histórias batidas, por exemplo, se fizer uma história baseada na lenda do herói e tudo mais, é difícil você pegar isso e falar que é 100% original. Não, vai ter coisas ali que vão ficar
vão ser muito parecidos com outros tipos de design e tudo mais. E o estresse? Eu sei, é muito frustrante ver algo parecido com a sua criação, principalmente quando você coloca os seus sentimentos ali naquela obra, principalmente quando é uma representação sua. Mas se for só uma ou duas características parecidas, respira. Talvez não seja um ataque, talvez não seja um roubo, talvez seja só o universo criativo Às vezes a funcionando. pessoa nem sabe E quem você é. honestamente, se alguém consegue fazer algo quase igual ao que você fez sem nunca ter visto o seu, isso significa que a sua ideia é boa, porque ela é intuitiva e faz sentido. Sim. O seu personagem original não é só seu. E aqui a gente volta lá pro começo do vídeo. O seu personagem, ele realmente não é só seu. Mesmo que represente você, mesmo que tenha a sua história nele, mesmo que tenha sido criado numa madrugada de crise existencial enquanto você estava chorando no banho. Ele nasceu das referências no mundo, ele carrega influências culturais, ele compartilha arquétipos humanos universais, ele é seu na execução. Isso não diminui o seu personagem. Na realidade, isso pode conectar você com milhares de outros criadores que estão por aí nesse exato momento, inventando mundos, histórias, poderes, passados inéditos e outros personagens também. Então, da próxima vez que você ver algo parecido com o seu OC, antes de abrir o tribunal da internet, pergunte a si mesmo: é realmente plágio ou é só uma coincidência criativa? Porque às vezes, o que parece cópia é só mais uma prova de que a criatividade humana é coletiva. Oi? Nossa, esse vídeo é muito bom. Foi muito bom ver esse vídeo. Essa discussão é interessante, né? Sobre plágio, sobre inspiração. É bem bacana mesmo.